Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje, você conhecerá um pouco mais do trabalho Orientação Parental nos Transtornos Motores de Fala, uma análise da prática clínica de fonoaudiólogos e elaboração de um guia prático. Conosco está a sua autora, a mestre em inovação no ensino superior em saúde pela USCS, Cristine Esteves. A sua orientadora nessa pesquisa foi a professora doutora Sandra Regina Mota Ortiz. Cristine Esteves possui graduação em fonoaudiologia pelo Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista, especialista em linguística aplicada pela UFPEL, que é Pelotas, aprimorou-se em motricidade oral na Cefac São Paulo e em comunicação e marketing na FMU. Ela é pós-graduada em disfagia pela Medicina ABC e pós-graduanda em análise do comportamento aplicada na CBI de Miami. E atualmente ela é diretora e supervisora clínica nas áreas de prevenção, avaliação, estimulação e habilitação de patologias de linguagem infantil e comunicação humana. Cristina, muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo para conversar conosco. É uma alegria estar aqui. Obrigada a você, professor. Então, vamos ver, né? Eu estou sendo analisado. Falar com uma fonoaudióloga, ela vai ver se eu estou gaguejando, se eu estou falando mal. Mas isso acontece. Vamos falar sobre a sua escolha temática, né? Que tem relação direta com a tua atuação profissional, né? Então, só que antes da gente falar sobre a sua pergunta norteadora, o objetivo, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre os transtornos motores de fala. Quais são os mais comuns? As pessoas, elas nascem, adquirem, têm cura? Como é que funciona? Os transtornos motores de fala, eles pertencem a um grande guarda-chuva, assim, dos diagnósticos dos sons da fala, né? Podem ser vários, eles podem ser do nível perceptual do indivíduo, o indivíduo não percebe aquele som, então ele troca o T por D, aquela criança que muitas vezes, né, demora um pouquinho mais a adquirir alguns sons e fica trocando. Ele pode ser de diversas origens. Quando a gente fala do motor, que é especificamente essa área da fonoaudiologia que a gente vai falar hoje, é necessariamente pensado em vias eferentes, né? Então, circuitaria neurológica que comanda a fala. Isso pode ser tanto adquirido quanto, de fato, nascer com. O fato de nascer com algum transtorno motor de fala vem sendo estudado há pouco tempo, em torno de 10 anos para cá, porque foi se notando, foi se percebendo, né? A ciência foi vendo que muitas vezes as características de um indivíduo com AVC, por exemplo, ou até mesmo de um TCE, um traumatismo craniano, alguma lesão cerebral adquirida, havia então sintomas de apraxia de fala, que é essa questão do indivíduo compreender muito o que está acontecendo, mas ele não consegue enviar essa mensagem para lábio, língua, bochechas, para os articuladores, vamos dizer assim. E aí foi-se então percebendo que algumas crianças já nasciam com essa condição muito similar, e aí isso foi então trazendo novidades para a nossa área, e muitos professores, né, muitos estudiosos, principalmente fora do Brasil, foram classificando isso como apraxia da fala na infância, disartria, que aí tem muito mais a ver com a execução, então vai apresentar dificuldades de comer, então também de ações, né, de funções, desculpa, e também um atraso motor de fala, que hoje em dia a gente sabe que ele está muito ligado a casos neurológicos em geral, assim. Só que dentro da ciência, assim, poucos exames rastreiam isso de uma maneira que seja fidedigna, sabe, que seja fiel e diga, ó, é isso, né? Então tudo isso é feito muito a partir da clínica e do atraso, porque o atraso acontece e aí você começa então a investigar o diagnóstico, mas já existem alguns casos de exoma, né? Os estudos genéticos estão mostrando um pouco isso, só que realmente ainda não é acessível para a maioria da população. Só uma curiosidade, a gente sabe que determinados povos têm dificuldade em pronunciar algumas coisas, por exemplo, o L para o japonês, né? Que sai laranja, não sai laranja. Isso é corrigível com exercício e tal, ou não tem jeito? Se for do interesse do indivíduo, pode ser, né? E se ele tiver aí uma segunda língua que fale, então, esses fonemas, né? É uma questão de fonema.
fonema. Cada fonema tem um modo e um ponto articulatório. Então, você precisa... É para aprender, sim. Reão e repetição e só. Tá Exato. certo. Então vamos lá, o teu objetivo na sua pesquisa, né? Vamos um passo atrás. Como é que você chegou na USP, curiosidade? Na USCS eu cheguei com uma vontade enorme, eu tinha previamente uma vontade enorme de fazer mestrado, muito grande mesmo, desde 25 anos, eu sempre fui de estudar, então logo que eu terminei a faculdade com 21, eu dizia, não, eu vou fazer um mestrado, sempre posterguei, vim lá do Sul, fiquei aqui estudando, fazendo outras coisas, sempre envolvida com linguagem infantil e crianças. Conforme foi passando, eu já estava com mais de 15 anos de atuação, e eu comecei a ver essa necessidade de, então, me especializar para poder passar para frente o que eu sabia. Já não era mais aquele mestrado que era tão voltado para a área da fono, né? Então agora eu pensei, preciso fazer algo que me torne mesmo uma supervisora, que era o meu interesse. Aí eu olhei o site, vi que tinha ali as questões de educação, né? Não fazia muita ideia do que era Arquimedes, eu não tinha noção. E aí fui então numa imersão mesmo, né? E logo veio ali a pandemia, mas eu me apaixonei. Assim que eu entrei, eu consegui assim entender que era um mundo necessário, é um mundo muito necessário a gente entender mais e mais de educação, principalmente na saúde, não tem como. Você não estava no ensino ainda, né? Você não é professora. Não. Mas agora pode ser, né? Agora pode ser. Mas a motivação maior sempre foi essa de conseguir dar supervisão. Eu tenho uma equipe hoje, então eu acho que eu encontrei muitos professores bons na minha vida e gente que me ajudou muito, mas nem sempre tinham didática, né? Nem sempre estavam ali. Eu tinha que ser muito autodidata às vezes, enfim. E na supervisão eu acho que isso até é mais pesado às vezes, porque é 1 para 1, né? Você está ali orientando, discutindo casos diretamente. Então eu senti uma responsabilidade. E devido a essa responsabilidade, a motivação foi realmente buscar algo que eu sentisse que me agregasse como profissional, né? Para me tornar aí essa possibilidade de, então, ensinar alguém, passar para frente o que a gente sabe, né? Então vamos lá. O teu objetivo, que eu vi no seu trabalho, foi compreender como a orientação parental fonoaudiológica nos transtornos motores de fala acontece na prática, né? Para isso, você entrevistou 95 profissionais, que não é pouca coisa, né? Eu quero saber quem são eles, como você chegou a eles, né? Como é que foi a definição do tema? A Sandra sentou contigo e falou, vamos fazer isso? Ou você já veio com uma proposta para ela? Estou pensando em... Como é que surgiu? Faz parte dessa história, né? Logo em seguida a gente foi apresentado, então, a orientação e por e-mail eu discuti com ela, assim, me apresentei, né? E aos poucos eu fui mostrando para ela qual o caminho que eu tinha, assim. A pandemia havia chegado já a essa altura do campeonato, a gente já estava confinado online, né? Tinha que tomar todas as decisões ali. E eu lembro muito bem de ter que escolher o que eu queria, qual que é o verbo que eu ia usar nessa pesquisa, né? Como que as coisas iam acontecer. A gente foi construindo aos poucos, na verdade, mas a ideia era trazer, de fato, uma problemática que a gente tem no dia a dia, assim, que são pais que buscam um tratamento de qualidade para suas crianças e muitas vezes fonoaudiólogos que saem da faculdade sem ter tanta informação sobre essas novidades do mercado, né? Como uma patologia que está aí há 10 anos, né? Ela é muito recente, na verdade, se a gente for pensar. Então, principalmente a apraxia da fala na infância, que é o que a gente tem falado aqui, né? Então, foi dessa forma. Aí eu e a Sandra fomos construindo, o tema já estava mais ou menos descrito, e aos poucos a gente foi lapidando ali durante as aulas, durante os primeiros seminários que a gente teve ali, né? Bom, aí você fez a construção teórica, né? Que você foi ao Google Docs e toda a sorte de locais que você acha coisa de qualidade para falar sobre o teu problema. Você viu que tinha uma lacuna para preencher, talvez não tivessem tantas pesquisas em que envolvessem os profissionais, e aí você resolveu ir a campo, né? Como é que... E você teve uma pandemia no meio da história, né? Então, assim, como é que você fez? Você criou um Google questionário, e como é que você disparou? Quem são esses 95 profissionais? São da região? Como é que é? Foi feito, então, através de um questionário no Google Docs, a gente foi disparando nas redes sociais, tanto dos professores quanto a minha, né? E também enviei em grupos de trabalho do interesse, né? Então, necessariamente precisavam ser fonoaudiólogos que trabalhavam com transtornos motores de fala, para que tivéssemos aí, então, sucesso, né, na nossa pesquisa. E eles estão em grupos, é uma comunidade, existem muitos cursos nessa área de extensão, né? Então, aos poucos a gente foi divulgando. A grande maioria foi de São Paulo, né? Acabou sendo, porque acaba sendo uma rede aqui muito comum. E alguns foram espalhados aí pelo país, já numa proporção menor. E todos trabalham com transtorno motor de fala, né? Esse era um critério de inclusão, assim, para que a gente pudesse responder essas perguntas de uma maneira mais assertiva. E quais são essas perguntas? O que você queria saber deles, na verdade? Como é que os pais se comportam em relação a eles? Ou qual foi a formação dele para falar com os pais? Ou nada disso que eu estou falando? É isso aí, mais ou menos, professora. A gente fez uma
dividiu em 3 partes. Inicialmente, dados demográficos, ali para entender quem são essas pessoas, né, com quanto tempo se formaram. A grande maioria deles já haviam se formado há um bom tempo, não eram pessoas recém-formadas. Acho que isso é um dado bem importante, né? Então, são pessoas que estão se atualizando e já entendendo disso. Na segunda parte do nosso questionário, a gente investigou um pouco sobre como que acontece, quem que encaminha essa criança, como que eles identificam, justamente voltando um pouquinho do que a gente falou lá no início. É muito difícil, às vezes, ter um diagnóstico assertivo. Quem dá esse diagnóstico somos nós, né? Então, os fonoaudiólogos. Então, você precisa ter parceiros que te encaminhem na idade certa, o mais próximo possível, porque até mesmo a idade da intervenção perpetua ali sobre a gravidade do caso, né? Ela contribui para que um transtorno motor seja mais grave ou não. Então, a gente questionou tudo isso para eles, quem indicava, se era um neurologista, se era o pediatra, se era a própria família. Então, como que essa criança chegava? E numa última parte, a gente questionou assim, que tipo de instrumento eles usam para capacitar, visto que a gente sabe que uma das premissas para você tratar bem transtornos motores de fala é que você precisa ter uma grande frequência no tratamento. E a gente sabe que existem vários impeditivos. Então, a última parte do questionário tinha muito a ver com isso, né? Por que eles não vão todas as vezes que a gente pede, né? Normalmente a gente indica. Eu costumo brincar que é como se fosse uma cirurgia. A gente recebe, dá o diagnóstico e fala, olha, segundo a evidência científica aqui, a gente precisa então fazer uma indicação de 3, 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, precisa de intensidade. Só que por muitos motivos esses pais às vezes não conseguem cumprir. Então a ideia também, a motivação desse trabalho era entender como que o fonoaudiólogo garante essa intensidade e sabendo, né, que muitas vezes a gente educa os pais para isso, a gente ensina e compartilha com os pais para que eles possam ser lá a terceira, quarta vez da sessão, né, na semana da criança. Então, aprendendo essa parte motora mesmo. E foi dessa forma que a gente fez o nosso questionário aí, mais ou menos dividido em 3 áreas. Curiosidade, eu não sei se você classificou por gênero os seus pesquisados. Tinha mais fonoaudiólogo homem ou mulher? Ou isso pouco importava para você? Tinha muito mais mulheres. É uma área mais feminina? É uma área mais feminina, bem mais feminina. Agora, né, a gente sabe que hipótese é uma questão que vai ser refutada ou confirmada a partir de uma pesquisa. Você tinha alguma hipótese que você se surpreendeu, que não era o que você achava? Do tipo, eu acho que é o neurologista que manda. Na verdade, deu o pediatra. Tinha alguma coisa que te surpreendeu ou deu óbvio? Né, teve coisa que surpreendeu. Por incrível que pareça, o pediatra foi entre os que a gente solicitou, né? Eles, somente 7% das crianças, no caso desses encaminhados, né? Desses 95 fonoaudiólogos que responderam. Eu não sei o número que eles atendem, né? Mas assim, no geral, eles falaram que recebem somente indicação de 7% são pediatras. Ou seja, que é a primeira área clínica médica, né? Que está diretamente atrelada à criança. Então, para mim, isso foi uma grande surpresa, porque a gente pensa que eles deveriam, né, e até encontra-se que um viés, já existe um movimento de fonoaudiólogos formando aí, dando cursos para pediatria em alguns momentos, porque justifica-se, né, a partir do momento que a gente vai vendo isso acontecer. Então, para mim, foi uma surpresa mesmo. Nossa, a sua pesquisa está casando muito com a entrevista que eu fiz na semana passada com a doutora Suzana, sobre a detecção do TEA, né, do transtorno do espectro autista, em relação às crianças, né, e aí ela falou que, na verdade, quem faz a questão da fala, que você falou, né, tem um atraso da fala, que é uma das características da criança com TEA, né, que ela acha que quem é o profissional adequado para verificar isso é o pediatra, porque tem mais contato com a criança, para depois chegar no fono, né? E ela também achou que houve, assim, um certo, não diga que é má formação, mas talvez um conhecimento, às vezes, né? Achar, não, isso é manha, não, entendeu? Uma hora ela fala, ou como eu diz aqui, dá água na concha, que, né? Dessas coisas populares. Então, ela também achou, e eu acho que está casando com o que você está falando, né? São coisas diferentes, mas convergem para o mesmo sentido. Muito, muito. Para mim foi uma surpresa, assim, né? De 95 fonos, 7% dizer só que recebem de pediatras, a ideia é que a gente tivesse uma indicação muito maior, né? E se a gente for parar para pensar que 30%, mais ou menos, a própria família busca e 30% o neuropediatra indicou, é porque essa família já foi além do pediatra, né? Ela já foi no neuro, ela já passou. Mas assim, historicamente, na minha experiência agora, haviam, né, e ainda existem pediatras que até falavam assim, espera, aos 7 anos vai falar, né? Então assim, e realmente, às vezes vai desenvolver, tá tudo bem, só que quanto mais cedo chegar para fono, melhor
melhor ele vai falar, melhor o resultado. Eu acho que essa é o que a gente precisa divulgar cada vez mais também, sabe? A gente até entende que existe uma disputa por nicho de mercado também, não vamos entrar nessa briga também, porque aí é cachorro grande. Mas uma coisa que ela falou, que eu acho, não sei se apareceu na tua, mas provavelmente deve ter aparecido, que ela falou que eles têm uma grande parceria na identificação dos transtornos com professores. Às vezes o professor é o que dá o primeiro toque para a família, fala, dá uma olhadinha, procura um fono ou outro profissional, porque não tá certo. Você compara, né? Ó, essa criança tem tal idade e já fala, essa tem alguma coisa. Você identificou também professor como alguém que indica? Sim, mais de 10% dos fonos responderam isso, né? Então, a escola é um grande parceiro da infância, né? Sim, a infância, no geral, a escola é um grande parceiro, principalmente se você é um profissional que está próximo da escola, né? Então, a gente tem o hábito de visitar as escolas, de entender, por exemplo, né, como que está essa comunicação, porque criança com transtorno motor de fala, no geral, ela pode estar acometida de outros transtornos, até mesmo autismo, enfim, só que, no geral, ela está realmente muito frustrada, porque quase sempre ela compreende mais do que ela expressa. Então, muitas vezes ela elege ficar quieta, porque ela sabe que ela não vai conseguir. Fora o bullying, né? Fora o bullying, exatamente. Então, a escola tem que ser uma grande parceira mesmo. E talvez, né, também uma coisa que eu levantei para ela, que ela falou que não tem comprovação científica que ela conhecia até então. A questão da tela, né? Eu lembro que quando a gente dava aula na época da pandemia, muita gente, primeiro, não abria a tela porque tinha vergonha de mostrar a casa, ou de o cabelo estava não sei o quê. Então, a questão alguém vai dar um print na tela e vai me zoar na rede, né? Isso acontece, né? Sim. Né? A gente tem muita... E a outra, às vezes, é falar mesmo, né? Alguém quer falar? Aí ficava aquele silêncio sepulcral, assim. Não é que a pessoa não saiba, ela até sabe, mas às vezes ela tem medo de articular alguma coisa errada ou dar uma informação, então as pessoas meio que se blindam pelo silêncio, né? O silêncio é uma forma de comunicar também, né? Exatamente. Bom, aí você fez a pesquisa, né? Você levantou coisa muito legal aí, né? Eu vi lá pela tabulação, você tem um N seu muito grande, né? Aí você, né, como é um mestrado profissional, você tinha que propor uma intervenção ou um produto. Agora eu não vou dar spoiler, agora você pode contar o teu produto. O que você fez no final da história? Acho que um dado importante só para contribuir para esse início da conversa sobre o produto, porque foi um produto que foi decidido ser feito, é que quase 98% desses fonoaudiólogos responderam que fazem algum tipo de orientação parental, né? E a forma com que eles responderam ali no final é uma forma totalmente, uns usam um caderno, outros usam um joguinho no online. Era um momento muito difícil por ser pandemia, mas todos foram respondendo ali de formas até mais arcaicas, vamos dizer assim, da fonoaudiologia, até como hoje, né? O caderninho, muitas vezes, que se leva e volta para casa e a mãe faz o treino em casa, às vezes um jogo mais online, um joguinho escolhido pela fono, e até mesmo orientação direta aos pais. Então, essas respostas foram muito, assim, pulverizadas, na verdade, na pesquisa. E aí, com esse dado, a gente imaginou que um produto, né, voltado para isso, uma aprendizagem minha, pessoal, muito importante com as metodologias ativas durante o meu contato no mestrado, foi algo que me encantou de confeccionar, assim, foi algo que a gente foi ali crescendo e confeccionando para que os fonos tivessem como dar uma orientação parental, né, dentro desses transtornos. Então, mesclando os princípios da evidência científica, de toda a organização de como se trata esses transtornos, e também misturando um pouquinho aí um ensino, né? Então, um ensino fora de uma organização pedagógica, de uma organização educacional, vamos dizer assim, e aí mais usando, então, duas metodologias ativas específicas para auxiliar esse fonoaudiólogo a colocar esses ensinamentos, né, e essa necessidade de contar com os pais para fora da sessão clínica, né? Então, e até mesmo o próprio tratamento, professor, de transtornos motores da fala, ele requer que a gente tenha uma prática que eles chamam de prática variada. Então, assim, são práticas... imagine-se assim, quando a gente precisa aprender... Eu não sei dançar tango. Se eu tivesse que dançar tango hoje em dia, eu ia precisar de um professor, né? Que me desse ali todos os princípios motores de aprendizagem. Põe o pé aqui, é mais delicado, puxa o pé, joga o cabelo, né? Então, e são muitos passos. Nesse momento, o tratamento de fonoaudiologia se aproxima muito ao ensino de uma dança, porque a gente corrige muito até a abertura da mandíbula, porque existem pacientes que gastam energia demais para tentar falar. Então, esse é só um exemplo, né? E aí, juntando, então, todo esse conteúdo, né, toda essa recomendação dos autores que a gente usou na pesquisa, mais duas metodologias ativas aí em especial, a gente fornece, então, uma forma do fonoaudiólogo entender ali, olha, essa é uma família que tem um perfil mais participativo, menos participativo, eu posso usar um perfil 1, posso usar um perfil 2 aqui, sugerido, e combinando ali todos esses conteúdos que eu falei, né? Ok, então esse produto não é voltado para a família.
família, voltado para o profissional que trata com a família. Perfeito, Beleza. isso mesmo, para o fonoaudiólogo. E qual é o formato dele? É um e-book? É um link na internet? É um aplicativo? O que é o produto em si? Se eu fosse um dos 95 e quisesse ver o final da história, onde é que eu achava isso? Ele é um e-book. Hoje ele está disponível comigo, né? Mas eu tenho um Linktree que fica dentro do Instagram, da clínica, do meu Instagram, e ali você pode baixar, tá? Gratuitamente? Gratuitamente. Ok. Gratuito, está disponível mesmo. E às vezes, quando eu comento alguma coisa, quando a gente vai falar sobre orientação parental, eu acabo utilizando ele e embasando aí um pouco da minha prática, né? E do que foi escrito aqui. Curiosidade, como é que foi a tua banca, tanto a de qualificação para defesa? Houve muita contribuição? Porque às vezes a banca ela te ajuda pra caramba, tipo, ó, nada a ver, vai por aqui que você chega mais fácil. Às vezes você quer fazer uma amostragem de 1000 pessoas, não precisa, é isso, porque o teu N é menor. E às vezes o contrário, você acha que o negócio você tá bem na fita e o cara fala assim, não, isso não tem nada a ver, você vai ter que fazer isso, e complica a tua vida. Como é que foi tanto a quali quanto a defesa? Eles ajudaram mais ou complicaram? Agora pode falar porque você já tem o título. Eles me ajudaram mais ou complicaram? A quali foi incrível, assim, as duas foram ótimas, né? A gente sempre fica nervoso, não tem como, mas a quali foi ótima. A gente teve dois professores, um permaneceu, o professor convidado permaneceu na final, um professor que contribuiu muito, principalmente na banca final. Ele conseguiu, acho que também me auxiliar a ter uma entrega melhor do produto, assim, eu já tinha feito aquele último depósito, né? Mas a gente, enfim, dentro dos professores convidados, teve que ter uma mudança por causa da agenda, estava muito apertada, enfim, mas ambos também foram extremamente generosos, né? A da quali, confesso que a inicial, ela me assustou um pouco, ela pegava livros, assim, em inglês. Oh my God. E tudo bem, adoro ler inglês na minha área, mas não é qualquer área. E ela era livro sobre confecção de produto e aquilo começou, né, a dar assim um gelo, enfim. E aos poucos eu fui entendendo também que eu podia utilizar uma parte, né, que como tudo nem sempre a gente precisa fazer o livro inteiro, né? Mas lá na hora da quali você fica assim, nossa, será que eu vou precisar fazer exatamente como esse livro está mandando, né? E aí aos poucos você vai relaxando e vai entendendo que você pode usar vários autores, várias formas, adaptar para o seu formato, né? Foi isso que aconteceu. Agora, por curiosidade, quando você terminou esse produto, você defendeu, ok, parabéns, semestre, aí você fez a devolutiva para os 95 profissionais, falou, olha, tem um link aqui que foi gerado a partir da entrevista com vocês, vê o que vocês acham, se está adequado, já aconteceu isso ou ainda está na fase de disparar? Ainda está na fase de disparar, mas eu já revisei tudo ele, porque como é difícil a gente reler tudo isso, né? Não, porque às vezes o erro está na tua cara, você não vê mais, né? Quase, né? Que momento que vivemos, assim, quando a gente tem que reler a tese, reler tudo. E aí até mesmo o convite que o senhor me fez foi eu pensei, poxa, agora chegou a hora, né? Então, também o último artigo foi aprovado agora, então eu falei, vai ser publicado, eu falei, acho que agora é o momento de eu realmente fazer uma fase de finalização. É bom a gente afastar um pouquinho e voltar, né? Sim. Até porque chega uma hora você não aguenta mais olhar, fala, não, meu Deus. Eu me lembro quando eu terminei o doutorado, eu fui ler Agatha Christie, eu falei, não, prefiro Agatha Christie do que isso, não aguento mais. Isso mesmo. E aí vou voltar, vou fazer essa devolutiva, assim, acho uma coisa bem importante, até para comunicar onde que está, quem pode baixar, né? E as pessoas também se motivarem a responder mais pesquisas, né? E às vezes te apontarem alguma coisa que escorregou, do tipo, olha, você escreveu uma coisa com 2R, ou então assim, o negócio que você está pedindo aqui não está funcionando, deve ter alguma coisinha lá no software, não sei o que é, né? Minha última pergunta é assim, eu sei que você já disse da sua vontade de participar de um mestrado, a questão da pandemia que foi complicado para todo mundo, não para aluno, mas para professor também, né? Foi para o mundo, enfim, né? Mas, apesar de tudo, né? Eu queria saber a expectativa e realidade, né? Você saiu feliz ou você fala assim, meu Deus, eu não quero nunca mais estudar? Assim, inicialmente foi um alívio terminar, né? Aí agora, assuntos pessoais, assim, eu tive perdas familiares, tive um filho no meio de tudo isso. Nossa, você conseguiu tempo, que bom! Anunciei a gravidez, eu acho que em outubro, tinha começado em março, né, a turma, e então em outubro precisei alongar um pouquinho a defesa, consegui, enfim, mas então fiz 30 meses, né, que é o prazo máximo, então acompanhou muito parte da minha vida. Inicialmente foi, assim, um alívio, mas o final tornou-se prazeroso, assim, novamente, tive muito apoio, né, até mesmo da própria faculdade,
faculdade, assim, sabe? De continuar, de manter firme, então foi legal. E encontramos alternativas para terminar mesmo, né? E deixar o trabalho de uma forma legal, porque quando você entra nessa é para fazer uma coisa bonita, né? E não assim algo, né? E aí, inicialmente foi um alívio, e hoje em dia eu fico feliz de estar colhendo um fruto como esse, de poder conversar, de poder falar sobre isso, né? Algo que a gente se sente bem, assim, e domina. Você teve 2 filhos, na verdade, né? Tive 2. Exato, a professora Sandra sempre fala isso, ela fala: "Cristina, você pariu 2", e é verdade. Ele tá, viu, tem uma fotinho de um loirinho que tá dentro do produto, é dele, deixa eu... Então tá bom. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.